Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aí nos aspectos naturais da Europa e da Ásia, com maior detalhamento. Hoje a gente vai estudar as interrelações entre o clima e a vegetação desses dois continentes, tá bom? E aí a gente vai focar primeiro nos climas desses dois continentes. Então vejam só, por fazerem parte da mesma massa continental, né? A gente tem aí climas bem parecidos em ambos continentes, tanto no europeu como no asiático. Então, a gente vai focar em alguns e depois eu vou expor para vocês os mapas, tá bom? Então, vejam só. Na parte setentrional da Europa e da Ásia, é justamente onde ficam as proximidades do Círculo Polar Ártico. Então, em ambos os continentes, temos a presença do clima polar. E aí, a principal característica desse inverno são os frios rigorosos, né? No período de inverno, as temperaturas elas chegam a aproximadamente 18 graus negativos. Já no verão, elas chegam a no máximo 9 graus. Então é um friozinho aí bem intenso, não é verdade? Indo mais além, já assim, voltada mais para as regiões sul, né, do círculo do Ártico Polar, Antártico, melhor, Ártico, ocorre também o clima frio. E aí, não com um inverno tão rigoroso, como citado anteriormente, né, no clima polar, mas as áreas pertencentes aí à região sul, por exemplo, os rios, eles chegam no período de inverno a cristalizar as águas em decorrência das baixas temperaturas. Então, mesmo que não tenha aí um inverno tão rigoroso, mas ainda tem uma intensidade grande, o que dificulta muito aí aqueles que vivem nessas áreas, tá bom? Temos também as cadeias montanhosas. E aí, em ambos os continentes, tem a presença aí, né, daqueles blocos de gelo na parte superior de cada montanha, né? E aí, o que é que acontece? Esse clima, ele é chamado de clima frio das montanhas. E aí, quanto mais alto a gente sobe nessas montanhas, mais frio a gente vai sentindo ao longo do caminho. Para não dizer que só tem o clima frio, a gente entra aí na parte do clima temperado continental. E aí ele tem a presença de invernos rigorosos e secos e verões quentes e chuvosos, né? É como se desse uma mesclada. E durante o inverno tá quente, porém chove. Já no inverno tem a presença marcante aí do frio, mas de contrapartida falta umidade no ar, né? Ele é seco. Temos também o temperado oceânico. E aí o que é que acontece? Acaba que as temperaturas elas ficam mais elevadas, mas também elas ficam mais úmidas. Isso aí em decorrência da corrente do Golfo, que traz as correntes quentes aí para o continente, mas de contrapartida tem a umidade relativa do ar adequada, né, para nossa sobrevivência. Temos também o clima mediterrâneo. E aí vejam só, o Mediterrâneo é quente e seco, né? Já com outro tipo de influência, que é a do deserto do Saara. Os ventos que passam aí pelo deserto do Saara vão parar justamente aí no meio do clima mediterrâneo. E aí torna o tempo seco e também quente. E por fim, né, aqui da nossa listinha, a gente tem o clima semiárido. E aí, como a gente já conhece aqui pela nossa própria região, os índices pluviométricos são baixos ao decorrer do ano, lá com uma especificidade. A temperatura média, né, é de 22 graus no verão. Já no inverno, ela pode atingir até 9 graus.
Aqui na nossa região, quando essa temperatura baixa bruscamente assim, é um milagre, não é verdade? E aí, vejam só, quando a gente analisa tanto o continente europeu como o asiático, né, através aí dos seus mapas climáticos, a gente vai ver que tem muitas características semelhantes entre os dois continentes. Só que o continente asiático, ele acaba que tendo aí uma maior influência climática, né? As regiões são mais diversificadas, né, de acordo com os climas. E por fim, temos a formação das vegetações aí, né, desses dois continentes. Nessa parte a gente vai fazer individualmente, tá certo? Então vejam só. Na Europa, as vegetações que são características da região são florestas temperadas, que são os tipos de plantas que perdem a folhagem durante o outono e o inverno. São uma das principais características dessas vegetações aí, da floresta temperada. Temos a trunda e a taiga, que são as vegetações das áreas mais frias, né? Tanto a polar, de clima polar, como de clima frio. A trunda é uma espécie rasteira, é como se fosse uma grama. Já a taiga, ela é também conhecida como a floresta boreal. Né? Ela ganha algumas altitudes ao longo da sua vida. Né? E é a madeira adequada, tanto, né, para a produção de papel, como também para a celulose. Então, ela é bastante explorada. Quando a gente vai para o continente asiático, temos também aí, volto lá naquele assunto do clima, como ambos os continentes pegam parte aí do Círculo Ártico Polar, então, nada mais justo também do que no continente asiático também ter a presença da vegetação da trunda e da taiga. E aí, como eu disse agora há pouco, uma é rasteira e a taiga tem as suas características com maior altitude e que também é explorada para a para a produção de celulose e de papel. Na Ásia, tem duas características de vegetações diferentes do continente europeu, que são as pradarias, que aqui a gente conhece elas não por pradarias, mas tem um clima no nosso Brasil que se assemelha, né, o tipo de vegetação, que é a vegetação do cerrado, tanto do cerrado como também lá da região sul, que são as planícies aí, com aquela arborização mais rasteira, que parece capim, né? Temos também os estepes. Os estepes, eles já são mais característicos aí, lá da transição entre deserto e floresta tropical do continente asiático. Então, vai ter como se fosse a junção, igual a gente tem no nosso Brasil, a junção dos dois rios, Rio Negro e Solimões, onde a tonalidade dessas águas são diferentes, mas que se encontram. Da mesma maneira, acontece aí com os estepes. Ela fica no meio da transição do clima desértico e também da floresta tropical. Então, a gente vai encontrar visivelmente essa diferença entre essas duas vegetações, tá certo? Então, por hoje é só, né? O nosso conteúdo se resume bem pouquinho hoje aí a questão dos climas e das vegetações. Para a atividade, a gente tem a da página 97, né? Espero que façam e me envie, lembrando que estou fechando nota já. Então, quem não me mandar as atividades vai se prejudicar bastante. Então, me envie, por favor. Um grande cheiro para vocês e tchau, tchau.